Fala, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um Entreliçados Podcast. Hoje estamos aqui com o nosso convidado ilustre, Giovanni Chu, ele que é engenheiro civil, técnico agrícola, certo? Isso. Gaúcho. Perdido aqui no Goiás. Perdido aqui no Goiás já há um ano, né, Giovanni? É mais ou menos um ano, né? E temos aqui os apresentadores aqui, Bruno Paniaglima, engenheiro civil. Falta adjetivos. Só, basta. Mestre em... Mestre em nenhuma. E eu, José Vitor, sem adjetivos. Antes de dar continuidade ao assunto, esquece de deixar o like, se inscrever e tamo junto. Bora. Meu amigo Giovanni, né? Nos conhecemos há tão pouco, mas eu já fui logo. Já fui logo. Gostei da cara do. Foi cafuça, já foi. Falei, rapaz, esse cara é gente boa. Né? Tem uma semana que eu acho que nós conhecemos, né, Giovanni? Aí eu falei pro Zé Vitor, falei pro Matheus. Você não destacou que... Esqueci, cara, você nem lembrou que o cara não tá aqui. Fala aí, o que aconteceu? Entreliçado, Matheus Pires, hoje não pôde comparecer aí devido à data da gravação. Então ele tá em Rio Verde agora, mas ele continua no programa. Hoje tá com a agenda lotada. Tá com a agenda lotada, uns projetos aí. E é só esse episódio aí. No próximo ele já tá de volta pra fazer perguntas polêmicas. Mandar beijo Você se deu bem, viu, Giovanni? De não pegar o Matheus. O Matheus é um cara polêmico e é melhor ele você não passar por isso, não. Inclusive, esse episódio, mais uma vez, vai ficar sem o beijo da namorada dele, né? Rapaz, vai fazer falta, hein? Vou pedir um áudio pro Matheus, vai aparecer aí na edição pra não ficar sem. Isso, vamos pedir. Manda aí, Matheus. Todo episódio ele manda um beijo pra mulher dele. Então esse aqui, ele não tá... vai dançar. Mas, Giovanni, conta um pouco aí como é que você veio parar nesse mundo, né, da engenharia civil tão badalado, né? Tão badalado. Então deixa eu falar a respeito disso. Eu era muito criança, né? Já em alguma situação particular que de certa forma é comum em algumas famílias por aí, né? Em caso de separação de pais, e aí eu já convivia com aquela situação ali, e aí eu já me perguntava um dia, nossa, vou ter que morar sozinho, vou ter que ter minha casa, enfim. E aí, por algum motivo desconhecido, eu mexendo lá como é que a gente diz, numa Austrália lá, guardado lá no roupeiro lá da minha mãe, acabei encontrando a planta da casa. Uhum. E aí a gente morava numa casa, a nossa casa era em madeira, né? Uhum. Então, no sul tem muita, né? Casa de madeira. Tem muita. Antigamente era essa modalidade, né? De edificação. Aí eu comecei a olhar aquilo, né? E parece que o mundo meu começou como é que eu vou dizer? A viver daquilo ali, porque eu me perguntava, mano, como é que funciona? Que material é esse? Como é que constrói, principalmente, né? E aí eu já comecei a analisar como é que eu ia fazer minha casa. E isso com quantos anos? Cara, acho que foi naquela época que aconteceu o que aconteceu da separação dos meus pais, eu tinha 8 anos, então um período curto antes, então 17 anos para 8 nesse Você já pegou aquele projeto lá e falou, o que é isso aqui? Isso. Isso é uma casa, é minha casa, onde eu moro, mas desenhada nesse papel aqui, aquele né? papel manteiga, né, que se diz, né? Era no manteiga ainda. Isso, aquela tinta azul ali, magenta, sei lá como é que se dizia aquilo, né? Então, era naquela modalidade das plantas, né? Aí você começou a olhar para aquilo e falar, e aí, se eu fazer um outro dessa aqui? Isso, como é que eu fazia? E aí comecei, sentava na frente da casa, e eu com um caderno lá, e começava a desenhar, olhando para casa. Então, foi ali que me despertou o interesse na engenharia.
Caramba, isso aí começou cedo, hein? Moço, eu fui decidir isso aí depois no ensino médio. Depois você foi e nem sei porquê, até hoje eu nem sei porquê, né? Eu também. Tô tentando descobrir porquê ainda. Por que você fez isso na sua vida? Até hoje eu não sei. O cara com 7 anos já sabia, tá vendo? Que falta de opção, hein? Foi falta de opção. Ai, que bacana. Não, história bacana, cara. Mas e aí? Como é que você chegou então aqui? Veio parar nesse interiorzão do Brasil, no centro-oeste? De onde você saiu, né? E veio parar aqui no Goiásão aqui. Então... Aí transcorreu aquele período ali da adolescência, né? Enfim. E aí, aconteceu meus pais separaram, eu fui morar com meu pai. A minha mãe foi para outra cidade e aí meu pai não tinha condições de dar atenção. Aí ele geralmente vai com a mãe, né? Meus pais separaram, mas eu fui parar com a mãe. Eu fiquei com o pai e fui com a avó paterna. Tá. Uhum. E a avó morava para fora, a gente diz no sul para fora, que é o fazenda, né? Aqui para vocês, né? Ah, tá. A avó morava para fora e aí eu fui morar com ela lá. Então aprendi atividade de rural, então ali, né? Na adolescência e convivi aquilo ali. Mas assim, sempre na humildade, fui bem criado no sentido, né, de respeito, enfim, bem educado. Mas assim, já trabalhava na adolescência. O que você mexia? O que você fazia? Eu fazia entrega de leite nas casas. Minha avó tinha produção de leite, mas é uma vaca ou outra. Rapaz, também já trabalhei com entrega de leite, hein? E eu entregava o leite nas casas, que ela vendia na cidade, né? Com a tal de mala de garupa. Que é chamada mala de garupa, é uma mala que você colocava o leite aqui, jogava para as costas da outra parte e... mas você entregava a pé? A pé. O leite? Isso aí era na fazenda, né, que você falou. Isso. Eu entregava na Pampinha, cara, achava que já era precário. Meu pai ia na Pampinha e nós... Nossa, era cedo, hein? Meu pai ia cedinho pra fazenda e começava a recolher, né? Aí chegava na cidade aqui e a gente ia entregando. Foi um período assim, rápido, curto. Mas eu ganhava bem. Ganhava bem. Não, mas eu não ganhava nada. Não, mas eu ganhava bem. Você ganhava bem? Bem mal. Pois mas como é que é esse negócio nas ganhava costas? R$10 por mês. Mas você carregava quantos litros de leite nas costas? Era... Porque assim, os clientes da minha avó tinha dias. Por exemplo, na segunda-feira, o cliente pegava 1 litro e pegava só na quarta de novo. E assim tinha vários que pegavam na terça, ou não pegavam na quarta, e assim. Mas era todo dia, de segunda a segunda. Então todo dia eu fazia a entrega disso aí. Isso cedo, gelo. Não, era final da tarde. Final da tarde? Final da tarde. Porque aqui no Goiás a gente só entrega leite cedo. Não, final da tarde, porque daí o pessoal já recebia o leite lá em casa, na casa, né? E fazia o que tinha que fazer, enfim. Nessa modalidade aí, sim. Nesse sentido. E aí mas não entendi a questão, você saía da fazenda trazendo esse leite e ia de casa em casa. Isso, pra entregar. Casa em casa. Entendi. Casa em casa. Mas uma bicicletinha, um cavalo? Não, a pé mesmo. Vixe. Na hora. É porque no sul tudo é pertinho também, né? Não. Porque aqui se você for de uma fazenda pra cidade, meu amigo, você já tá enrolado. Já é 20, 30 quilômetros que você tem que andar. Era próximo, sim, era próximo. Era bem pertinho, né? Isso. Aí, então dali eu entrei num colégio agrícola, porque eu queria estudar, então eu fui de atrás disso, a respeito de entrar na instituição, né? E aí pintou a oportunidade, entrei no internato, e daí o internato é outro mundo, né? Era Instituto Federal? Era... Não, casualmente era um particular. Ah, tá. Mas assim, eu entrei, nossa, o cara saiu de lá já entrou no particular, não, é por conta que era o que tinha disponível e eu consegui bolsa, né? Então, trabalhei muito lá dentro. Então, nos horários que eu não tinha, os dias que eu não tinha aula, sábado, domingo, eu trabalhava para pagar o estudo. E ainda não era o suficiente, eu tinha que matar no mínimo as férias, que eram as férias do verão, né? Acabava as aulas e eu ficava lá. Você ficava cuidando pra pagar o internato. Isso. Pra pagar o internato. Internato e os estudos ainda que contemplavam. E teve situação... Quem pagava não precisava trabalhar nada? Não. No internato? Não.
Não, porque os Pagava internatos pra aqui... morar e pagava pra estudar, né? Os internatos aqui... Eu lembro que tinha um em Cacilândia e tinha um aqui em Rio Verde. Agrícola, assim. Mas eu acho que todos eram... Não sei se... O de Rio Verde era público, que é hoje o IF Goiano. Isso. Em Cacilândia eu não lembro como é que era, mas... as histórias que eu sei é que todo mundo trabalhava e estudava, né? Isso no mesmo. internato. Mas lá em Mato Grosso agrícola, era né? assim também. Colégio agrícola. Só que o pessoal, tipo, não era dormir lá, viver lá, era pegava o busãozinho e ia. Não era internato, não tinha internato. Tá, então. não. Só que lá era cidade pequenininha. Depois eu conto. Passava o dia lá e voltava. Isso, exatamente. Aí tinha pessoal que morava na cidade e fazia os horários de estudo e voltava para casa, né? Uhum. Mas assim, o período que eu peguei lá, apesar que era particular, mas para mim ele era público, porque eu tinha que trabalhar igual. Então, o que, digamos, era interessante era o ensino, né? Era o ensino, então... Que era bom, né? Era ótimo. Ela é uma instituição hoje renomada, sabe, no Brasil. Então, aí tinha colegas aí que a gente conheceu, que foram daqui do Centro-Oeste, tinha pessoal do estado de Tocantins, tinha até pessoal assim de outro país. Vixe. Qual que é o nome dessa instituição hoje? CETREM. CETREM, Sociedade Educacional 3 de Maio. E sempre foi esse nome? Sim, era Getúlio Vargas, se eu não me engano, era nesse sentido assim, não, porque foi ele quem inaugurou essa instituição no passado. Então, quem estudava lá, andava na cidade lá, você estudou? Não, estudou no Getúlio. Então você é getuliano. E isso em qual cidade lá do sul? 13 de maio. 13 de maio? 13 de maio. Aqui tinha lá perto lá onde é o Sesc hoje. Lembra? Ali é 13 de maio. Lá é 3 de maio. 3? Tá. Isso. Eu vou traduzir pra você o gauchesco dele e para o goianês aqui, pode ser? Eu sou fraco no gauchês. Eu tenho um cunhado, uma sogra do sul. E aí eu consigo fazer essa tradução aqui pra você. Você tem um pezinho lá já. Eu tenho um pezinho lá já, acostumado já. Ô, Giovanni, mas conta aí. E aí, depois desse técnico, como é que foi sua trajetória para chegar dentro da faculdade? Você que já chegou lá com uns 7, 8 anos de idade, viu essa vontade, né, da engenharia, vendo lá esse projeto da sua casa, mas aí você foi para a área agronômica, né? Isso. E aí você saiu de lá, você se viu, você atuou nessa área agronômica e isso. Como é que foi até você resolver ir para engenharia? Então, como então eu vivi minha adolescência na área rural, né? Aí me despertou o interesse, mas eu logo lá dentro assim me dediquei muito à parte de matemática, né? Que era que eu gostava, e a parte dentro do estudo da... Então já mostrou que você não era para agronomia. Não, geralmente na agronomia não gosta de matemática. Não. Até as avaliações, assim, eu vou te dizer que tive uma avaliação que eu me orgulho até hoje, eu carrego essa avaliação até hoje, ela junto. Que nós tínhamos lá, existe professor até hoje lá, inclusive hoje ele é o coordenador da agronomia. Na época a instituição não tinha o curso, era só o técnico agrícola. O professor Garrafa. Não é apelido não, é sobrenome mesmo. É Garrafa. Aí o professor Garrafa, ele era muito exigente, sabe? E ele era muito exigente. A questão de avaliação dele era apto ou não apto. Não tinha nota. Não tinha meio termo. Não tinha 5 bolas, não. Não tinha 75%, 90%, não, era apto ou não apto. E aí eu lembro que aquilo era um terror, né? Aquelas avaliações dele. Então, era recomendação de defensivo, era recomendação com relação a adubação. Então, ali dentro daquela... Cara, eu nunca vi esse negócio de nota apto e não apto. Isso. É a mesma coisa assim, chegar na... Professor, quanto que eu tirei na prova? 0. Professor, quanto que eu tirei na prova? 10. Ué, 0 é 10, aí é sacanagem. Não, e era assim mesmo. Eu carrego essa prova até hoje. Eu só não tenho aqui ela porque não me falou. Vamos dizer, tem alguma coisa atrás.
Então eu carrego ela até hoje. Eu tenho Acho que eu vou implantar isso lá com meus alunos. Apto ou não apto. Isso. Mas aí você... Aí da turma, então, nós éramos mais de 30 alunos. E na turma, então, teve a avaliação, né? Mas com certeza, depois tinha a recuperação, né? No caso, né? Mas naquela situação, assim, éramos 3 alunos que passamos. Nossa, 3 Aí de 3 uma? de 30? Isso. 30? Eu não sei como é que eu passei. Eu não sei como é que eu fui apto. Ave Maria. Mas foi, assim, pra mim um troféu aquilo. Então... E reprovava, repetia o ano mesmo. Era difícil reprovar. Ele dava uma colher de chá, depois ia mas dar assim, mais... mas ficava no provão. Os outros, né, eram os caras, né? Porque passou na primeira com ele. Na primeira era raridade. Isso. E aí os outros 2 colegas que passaram eram os... Como é que é? Os CDF, né? Eram os caras, né? Os caras que sempre tinham moral. Sempre eles se davam bem. Eram os melhores mesmo. E aí eu, né? Imagina eu, né? Junto com eles. E aí ele... Então ali foi uma coisa que me marcou muito. Mas assim... Aí depois a gente desenvolveu algumas atividades de construção civil, que em propriedade rural, né, também. Durante o sua passagem lá ou não? Isso, que era, digamos, algumas matérias hoje vamos dizer de arquitetura, vamos dizer, né? Tá. Que era construção rural. Construção rural. Não, isso aí até na agronomia tem essa disciplina, né? Isso, e ali que eu me dei bem rural. Ali, então. E ali dali que você falou, opa, esse negócio aqui eu gosto dele. Mas aí, tipo, eu tinha me sentindo na obrigação, pelo período que eu estudei, então eu abracei a oportunidade que tinha de estágio. Pago, muito bem pago, R$300 por mês. Não, depende, 300 por mês há 20 anos era dinheirismo, hein? Nossa, isso foi em 2006, hein? 2006? Isso. Não, era dinheiro já. 2006. Nossa. Dinheirismo. Era uma dinheirama, hein? Pra estágio era. Pra estágio era bom, pô. Era uns 800 E aí tem caboclo hoje ganhando isso. Imagina. Pra trabalhar. Pra fazer estágio. E esse ou nem estágio, isso, né? Esse estágio, então, eu realizei em Mato Grosso. A fazenda pertencia a Diamantino. Vixe, você saiu do Rio Grande do Sul pra ir pro Mato Grosso estagiar. Isso. Eita, lá. Mas era uma fazenda gigantesca. Era uma fazenda até interessante, porque tinha produção de grãos e tinha produção de algodão. Tinha algodoeira lá, enfim. E aí lá de novo eu me dei vamos dizer assim, de frente com a engenharia. O pessoal lá do nada me surgiu com a planta da algodoeira. Você falou, opa, nossa, planta de novo. Né, cara? Aí dali eu voltei pro sul e determinado que não queria continuar na atividade. Aí fui trabalhar em outras atividades lá paralelas que não era direcionado então a agronomia, né, agricultura, enfim. E aí era comércio normal, até porque naquela época, digamos assim, no que tava me apareceu era o que e a gente precisava do ganho, né? Era o que tava pagando melhor, então eu fui trabalhar com outra atividade. Mas ali quando eu comecei digamos, a sobrar o cascai, né? Aí que eu pensei, e agora eu vou ter que fazer uma faculdade, e é a engenharia que eu vou fazer. Aí eu andei, cara, 80 quilômetros da cidade que eu morava até onde é que tinha uma instituição que oferecia o curso. Aí eu fui lá só para conhecer o laboratório. Eu fiquei fascinado. Já foi e já ficou, já. Não, aí, sabe, eu não conseguia, porque era questão financeira mesmo, porque eu tinha que pagar e ainda o deslocamento. Então era inviável para mim. E aí, cara, depois que surgiu ali os anos 2010, 12 ali, naquela instituição que eu fiz o curso técnico, surgiu a oportunidade, surgiu um curso de engenharia de produção. E aí eu pensei, eu vou entrar nesse curso. Foi parar nesse curso primeiro. Antes da engenharia civil, você foi para produção. Isso. Por causa da localização. Isso, era não porque cidade. Você queria engenharia civil, mas a oportunidade só surgiu para produção. E era um curso novo naquela época, no Brasil inteiro, né? E aí eu comecei. E você fez quanto tempo de... Cara, acho que não fiz um semestre. Não era. Não, esse aqui não... Mas aí eu aguentei. Por que você não gostou lá na produção, engenharia de produção? É porque começou a cair umas matérias... apesar que era o primeiro semestre, mas começou a cair umas matérias lá mais direcionado já
a produção, né? Não era, parece, aquilo que eu queria, mas eu aproveitei o cálculo ali, né? Tinha ali o cálculo, enfim. Eu lembro também, tinha um tal do professor Lovato, o cara falava 3 línguas. O velho lá. Ele caminhava de um lado pro outro. Ele dizia assim, quem tem computador, e na época, né, o computador, notebook, quem é que tem notebook? Aí, casualmente, eu tinha. Tinha eu, mais um outro colega tinha. Meus parabéns, vocês vão ser engenheiros. Uai, esse velho tá desfazendo os colegas aí. Não, e não é que ele tava desfazendo, ele tava na verdade. Mas nessa época, vocês da engenharia não tiveram um notebook, cara, vocês estão fora. Dá um jeito de comprar, sei lá, e vão adiante. Então, você era um cara assim que tinha muito conhecimento, sabe? Eu lembro que lá no sul, lá, ele desenvolveu uma espécie de um... A gente chama aqui os aerogerador, né? Que a gente vê muito aqui no Nordeste. Foi um boom aí de energia eólica nos últimos anos, né? E esse cara eles desenvolveram lá no sul, lá eles desenvolveram de um porte menor. E eles desenvolveram lá, ele foi um projeto dele. Bacana. Mas ali eu não dei continuidade, e daí por que eu saí? Porque numa cidade próxima, ali dava 30 quilômetros da que eu morava, já era mais próximo. Foi aberto num campus lá, foi aberto o curso de engenharia civil. E aí eu Então, agora eu vou. Primeira turma você já engatou e foi. Eu só não consegui formar na primeira turma naquele campus ali, naquela época, por conta do investimento, né? Que depois surgiu algumas bolsas aí, sabe? Aí que eu consegui mais tarde, mas é porque eu pagava, trabalhava para pagar e ia indo, né? Na minha condição. E aí ali eu tava dentro da engenharia civil. Nossa, aí você se encontrou. Cara, eu tinha que tirar as melhores notas. Bom, os cálculos ali eu gabaritei quase todos. Eu acho que do cálculo 1 eu tirei acho que 90. Você tá doido, moço. O cálculo quando eu cheguei, que eu falei, moço, o que eu vim fazer em engenharia? É isso aqui? Álgebra linear, geometria analítica. Ô Bruno, cálculo. Sabe quanto que eu tirei no cálculo? 5 bolas. Nossa, nem sei, cara. Eu não reprovei em cálculo, mas eu passava assim, na marra. Cara, falando em cálculo aí... Você não fazia a prova no estilo Chico Xavier? O que é esse Chico Xavier? O nome que fala, né? Puxando dos colegas, né? Puxando. Tinha um colega lá que ele media acho que uns 2,10 metros de altura e ele era grandão, então, né? Ele fazia assim. Não, mas primeiro semestre você não sabe nem quem que é bom, quem que é ruim, né? Os não primeiros, dá pra saber, não. Falar, moço, vou colar desse aí. Esse cara tá com um cara que não sabe nada. Em cálculo 2 eu tive um professor que ele, assim, pra mim o cálculo 2 foi o pior, porque é aquele trem de cálculo de geometria diferente, que usa integral, né? Aí, cara, o bicho era peruano, eu acho. E, velho, não era aquele peruano brasileiro. Era peruano, 98% peruano e 2 brasileiros. Cara, enrolado. Não, mas que você entregar a leis de não sei o quê. Cara, foi a pior experiência que eu já tive, cara. Eu tive muito professor peruano, boliviano, colombiano. Eu sentava na cadeira, eu ficava só aqui assim, ó. Mas os caras eram fera. Você, assim, depois que você começava a entender o que ele falava assim, tinha um negócio em cálculo 3 lá, que tinha acho que ele era boliviano. Aí ele tinha um negócio que falava assim, boela aberta, boela fechada, nós ficava zoando. Bruno, pelo menos você entendia, cara, porque o semestre inteiro eu não entendia. Não, nada. Do peruano eu não entendia, não. Peruano eu não lembro o que ele dava, cara. Física 3, eu acho. E aí já não entendia nada, não. Mas não lembro, vou lembrar o nome dele agora. Mas de cálculo 3 lá dava pra entender um pouco. Então ali foi muito divertido, né, cara? Tinha professor de física lá, o glorioso, não vou lembrar o nome dele, mas era muito boa as aulas dele, muito divertido, sabe? E aí mas ele era bem, assim,
não queria muito saber, não, se tu tava copiando o quadro. Você tava aprendendo, se não tava aprendendo. Tava lá só. Aquele ele escrevia com a mão, sabe? Com a mão e já pagava com a outra. Aí o colega, ô professor, mas eu tô copiando, não sei o quê. Bate foto. Eles assim, mas o que tu quer copiar do quadro? Você vai botar o caderno fora igual? Hoje os alunos correm e batem foto, né? Aquela foto bate foto. Agora na minha época, meu amigo, não tinha era nada. Aquela foto que você nunca abre na galeria, né? Você bate, mas nunca olha. É igual aquelas fotos que você tira lá, só o zoomzão assim, que você nem sabe o que é, mano. Sabe o que é. E o WhatsApp surgiu depois ali, já no finaleiro ali, sabe? Eu nem tinha, cara. Os colegas já tinham, eu não tinha aquilo lá, cara. Pra mim, aquilo lá não... Aquele negócio tá trocando mensagem não era pra mim, sabe? Não tinha tempo pra isso. Então, você falou que você tava fazendo, parava um pouco por conta da grana, né? Então, não, aí eu não é que eu parei, eu continuei todo o período, só que eu diminuía nas matérias, né? Não fazia na segunda, na terça ou na quarta, né? Por conta do investimento. E aí teve todo então esse processo de estudo, a gente fez. Eu gostei muito do laboratório, que eu era muito. E sou até hoje assim, indagado em alguma coisa, em pesquisa, sabe? E aí a gente pesquisou bastante, fez bastante trabalho com concreto. E aí o maior desafio meu foi o TCC, que é pra todo mundo, né? E aí o que eu vou fazer o TCC, cara? Onde o cara gela mesmo, dá o frio na barriga é o TCC. E aí eu fiz todas aquelas matérias, né? Fez de cálculo, fez topografia, fez arquitetura. Aí foi pra construção civil. Aí tem aquelas resistências de materiais, né? Que faz parte do cálculo ali, na verdade. E aí eu tinha um ramo que hoje, digamos, é uma outra engenharia, que é rodovias. É um outro departamento, né? É um... Estradas, hoje é um braço, outro departamento. Né? E aí depois tu vai pensar, né? Vai passar para essa parte de infraestrutura, aí é rodovias, é hidrovia, é ferrovia, e aí vai. Logística já entra um pouco. O bacana, né? Uma das coisas boas assim, da engenharia civil é esse leque amplo, né? Sim, isso dá muita possibilidade, né? De atuação, muito, né? muito. Bom, você estuda ali 5 anos ali, mas aquilo é só uma introdução, né? Só. Você sai de lá e ainda introdução. Esses dias o Bruno chegou pra mim... Por isso que você sai pensando que não sabe nada, né? Esses dias o Bruno chegou pra mim bravo. Ô, Zé Vitor. Cara, parece que quanto mais eu estudo, mais burro eu tô. Mas e foi sincero. É muita coisa, pô. Muita eu tô coisa. lá pelejando com o mestrado e você vê que, cara, é um pouco de novo, né, do que eu já estudei, mas é mais profundo e é um universo infinito, assim, que você vai ver e é muita... Isso é o bom. Você pode explorar ainda, né? Assim, eu acho que o engenheiro civil, ele nunca pode se graduar e dar por satisfeito, não. Porque ele sai generalista demais. Ele sai sabendo um pouco de tudo, mas não sabe uma coisa muito a fundo. Não. E eu acho que o mercado está precisando desse cara que vai a fundo, se especializa. Isso. E hoje, por exemplo, você precisa desenvolver coisas novas, né? É para isso que existe, ou seja, surgiu a tecnologia e a tecnologia é isso daí. Você tocou num assunto aí que eu gosto de comentar sempre aqui com o pessoal. Se a tecnologia vai substituir o engenheiro, se vai substituir o ser humano. Eu gosto de perguntar, porque é um assunto que eu acho que a gente tem que, quanto mais a gente debater, mais a gente vai entender o que nos espera no futuro. O Bruno tá vidrado nessas inteligência artificial. Tô mesmo. Eu tô assim, cara, o que eu vou te dizer a respeito disso? Se tu for ver, no passado surgiu o computador, né? Nossa, o computador é mais inteligente a coisa mais inteligente que existiu já. E realmente, ele foi só aperfeiçoando, sabe? Mas é que se não tiver a pessoa lá que tá atrás do teclado, ele não vai andar. Então, assim, a inteligência artificial não vai identificar que tem que criar alguma coisa nova. Eu, ao menos, vejo, tipo, né?
Entender as necessidades da sociedade. Necessidade da sociedade, né? Que é, por exemplo, hoje a gente fala muito na questão ecológica, né? Não existe uma inteligência artificial que vai criar, digamos, algo novo no sentido assim, vamos reutilizar algum material, né? Não. Então, se tu pensar nesse sentido assim... Eu penso assim, em termos de aumento de produtividade, mas em termos de aumento de produtividade, talvez... Porque assim, aumentar a produtividade, ela causa uma melhoria por um lado e piora do outro, né? Então assim, se a gente conseguir produzir mais, eu posso ganhar mais. Meu salário pode ser maior, né? Eu posso... produzindo mais, eu vou ser melhor remunerado por isso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu produzo mais, a gente tira o emprego de outro. Isso, exatamente. Então, mas eu acho que a gente não tem que parar a evolução por conta disso. Porque eu acho que aí a gente chega num ponto de determinar limites, né? E eu acho que ninguém para a inovação. Por exemplo, esse negócio da inteligência artificial que o Zé Vitor falou, que a gente conversa muito sobre isso. Os caras lá, o Elon Musk, mais uma turma, tava querendo falar, não, gente, vocês têm que parar. Acabou. O governo tem que parar, barrar a evolução disso, mandar parar os projetos, porque senão vai dar uma pane, vai acontecer uma catástrofe, né? Isso é só jogada, por quê? Porque o cara tá percebendo que ele tá atrasado nisso. Eles, né? Esse grupo de pessoas tá atrasado nessa evolução. Porque evolução, inovação, é isso, tecnologia, isso você não segura. Você tem que... Ela vai evoluindo pro bem e pro mal. Mas quando ela vai evoluindo pro bem, o bem tem que evoluir de forma a combater também a evolução do mal. Eu vejo dessa forma. E isso que você falou entra muito com o que o Giovanni falou, da questão de, por exemplo, até lá no ChatGPT, a forma com que você pergunta a parada, você vai captar mais informação ou não. Então tem que ter aquela pessoa que está entendendo o algoritmo do ChatGPT ali, por exemplo, para saber captar muita informação. Para saber a pergunta que vai fazer. Eu digo que hoje nós estamos entrando numa era da pergunta. Mais antigo que nós aqui, vamos pôr nós novo, vamos pôr os mais antigos que nós. Lá, o cara que formou na década de 80, ele formou para responder as perguntas. Você sabe fazer um projeto assim, de uma casa? Sei. Sabe fazer um projeto de uma ponte? Sei. Então faz. Responde a minha pergunta. A minha pergunta, né, faça. Agora eu acho que nós vamos começar a viver a era do me faça a pergunta certa para ter a resposta que você precisa. Sabe? Eu vejo isso acontecendo. A gente usa muito esses chat GPT. Agora a gente descobriu o chat PDF. Tem um que é muito legal. Depois você dá uma pesquisada. Acho a melhor resposta que eu, digamos, ainda recebi às vezes na sala de aula, digamos, até de certa forma, o professor dizia, muito bem. Quando o professor perguntava alguma coisa, aí a resposta era depende. Depende. E esse depende na inteligência artificial depende da pergunta que você vai fazer, né? Você falar de um outro. Chama Midjourney. O que ela faz? É pra galera que tá mexendo com mais produção de imagens, que até dá pra entrar na questão da renderização, que eu acho que é a base dela, daquele que eu te mostrei de projeto arquitetônico, que tem agora uma inteligência artificial que tá fazendo renderização. Eu acho que é a base desse aí também. Esse você pode escrever lá, um cavalo andando em cima de uma pessoa. Ele vai gerar uma imagem aleatória com essas informações. Então me mostre o presidente escalando o Monte Everest. E uns trem aleatórios, assim. E sai lá pra você. E aí entra na questão do projeto de arquitetura.
Mas mudando aí, voltando ao TCC, que nós vamos viajar aqui. Já estamos viajando aqui na inteligência artificial. Mas é um assunto que eu acho que a gente tem que trazer à tona a discussão. Tem. Porque existe até estudos que uma vez eu vi 30 profissões que vão ser extintas no futuro. Engenharia civil tá entre elas. Entre as top 5, entre as top 5 de que vai ser extinto. Então, eu acho que cabe a gente discutir. Peraí. Por que nós estamos em risco, né? Será que esse risco é iminente? Esse risco é para daqui 20, 30 anos? Quanto tempo que isso vai? Isso que eu posso te dizer que se tu for ver hoje a construção civil, ela é... Passa o seu copo lá. A gente está ainda numa era... Nós já dá uma calibrada nele aí pra você. Esse suco aí, esse suco aí que você tá tomando. Tá. Ah, tem bastante ali, ó. Não, dá pra segurar ainda. Continua hoje aí, assim, ó, a construção civil, ela tá de certa forma atrasada, né? Isso, nós estamos... A indústria está no 4.0, já vai para 5.0, daqui a pouco está 10.0. Você tocou um negócio mesmo que é real. Nós estamos, acho que, 0.1.0. Era isso que eu queria escutar, viu? Então, nós estamos hoje muito atrasados, mas muito atrasados. Então, por exemplo, hoje do mercado interessante de construção civil, que está vindo aí, já veio e... A questão é o mercado absorver, que é pré-moldado. Você entende? A gente trabalha muito questão, digamos, de estrutura, do concreto, qualidade do concreto. Nós já estamos, digamos, bem desenvolvido na questão de qualidade do concreto. Uhum. Aí você fala qualidade do concreto, você fala questão construtiva, projeto principalmente, né? Que é número de barras, cobrimento, né? Enfim... espaçamento. Então essa parte do projeto está bem já desenvolvida, sabe, né? Os softwares já estão quase... tá quase que nem essa situação. Você fala pro software lá fazer isso que ele vai fazer. Então, assim... Só que assim, a gente depende de pessoas. Então... Mas e hoje nesse caso do concreto pré-moldado aí, pra gente esmiuçar. Quando eu fiz meu primeiro estágio em 2004, foi com Cantimiro Melo Martins, presidente da EAJ, Associação de Engenheiros aqui de Jataí, em 2004, e ele tinha um pré-moldado. Hoje ele nem tem mais. Depois nós podemos até, quando chamar ele aqui, não tem mais não. Existe o Pré-Moldados Brasil e tal, mas não é mais do Cantimiro e tal. E eu acho que eles nem focam mais, naquela época eles estavam focados em construir estruturas, né? Se eu não me engano, o Hotel Bom Sucesso foi feito com pré-moldado, com pilar, viga pré-moldada. O galpão só, eu acho. Não, o hotel. O hotel inteiro? O hotel. Da minha época lá que eu fiz estágio com ele, a gente foi lá. E então, só que foi uma coisa que hoje em galpões você então utiliza, né, construções rurais. Mas está limitado. Ele ainda está limitado assim. Ele não está ampliando, ele não está expandindo as utilizações. Você não faz uma casa 2 pavimentos e coloca concreto pré-moldado. Então, você não faz uma casa térrea com concreto pré-moldado. Então, a evolução, igual você está falando, ela está sendo lenta, né? Mas por quê? Por quê? A pergunta que eu quero te fazer é assim: o que se dá, né? Por que isso não evolui? Você que eu sei que já estou nesse ramo de pré-moldados. Isso. A gente tem lá, como é que eu vou dizer? Eu não vou lembrar bem certo o termo, mas assim, tem um pré-moldado, você vai trabalhar com pré-moldado. Vamos definir, deixar claro duas coisas: pré-fabricado e pré-moldado. Qual que é a diferença? O pré-moldado, a grande diferença já, o pré-fabricado é quando, digamos, você tem uma alta escala de fabricar o mesmo molde. Então, por exemplo, você tem ali várias formas do mesmo modelo. Então, isso é pré-fabricado. Digamos, isso já vem, a palavra já diz, né? Fabricado. E é fábrica, é feito em escala, né? Em escala, isso aí. Já o pré-moldado, não. É um barracão que tu vai fazer, um galpão, né? Às vezes tu pode utilizar
fazer ele com uma água, 2 águas, né? Ou com mezanino, sem mezanino, então, digamos... Ele não tem a repetição das peças, dos elementos, né? Isso, na sua integralidade, né? Um pouco de dificuldade. Então, essa é a diferença de pré-moldado e pré-fabricado, né? Então, aí o que acontece? Porque hoje, assim, ele cai bem na questão, digamos, de demanda agrícola, comercial, industrial. Por quê? Porque não demanda uma arquitetura. Você entende? Não demanda arquitetura e demanda tempo curto de execução. Isso. Porque, digamos, onde é que é... Tempo é dinheiro. Para comércio, para indústria e para... Exatamente. Essa é... Pro meio rural. E é a conclusão principal a respeito disso. Você entende? Agora, se for falar para a questão residencial, o que esbarra isso é a questão arquitetônica. Você entende? Tipo... Mas aí eu acho que... Nós somos exigentes com relação à arquitetura da edificação, entende? Talvez eu tenho modulação, isso, né? Eu tenho uma ideia de arquitetura na minha residência. Você tem outra. O colega tem outra, entende? Então aí esbarra. Moldar cada situação dessa é complicado, né? E aí o que acontece? Moldar, tu necessariamente precisa de forma. Então se eu, digamos, tenho um projeto particular, aquilo ali vai morrer ali, de certa forma. Então não consegue ter a produtividade, né? Entendi. Por causa do alto custo de investimento. Então esbarra um pouco nisso. Então, assim, no momento que a gente pensar e ter em mente que não é a arquitetura que é a diferença entre uma pessoa ou outra, né? Nós vamos trabalhar com um projeto mais simples. Eu, por exemplo, assim, da minha cidade lá no sul, que eu sou natural, que é uma cidade de 3 mil habitantes, eu sei que lá, apesar de há muito tempo que eu saí de lá, eu sei que lá existe uma casa de 2 pavimentos pré-moldados. Existe? Uma casa lá, uma residência? Existe, mas assim, foi adaptada. É aquele caixotão que o engenheiro fez ou que o arquiteto faz todo bonitão? Não, eu digo assim, ele foi adaptado, digamos, na modalidade que a indústria tinha. O cliente aceitou, a indústria foi lá, né, projetou, enfim, executou os pilares naquelas dimensões das formas que eles tinham de barracão. Aí a vedação foi em placa de concreto, né? E foi. Aí, claro que teve os outros sistemas que foi depois implementado, mas o principal, que era a estrutura, né? E a vedação, ele fez nessa modalidade aí. Você quer ver um negócio aqui na nossa região? Não sei lá na sua. Aqueles muros de placa, cara, tá sumindo. Muro de placa? Você não conhece? Esses muros pré-moldados? Muro pré-moldado, que esses é uma 3 placa... centímetros e meio. Ele é fininho e tem os pilarzinhos, né? E coloca 3 placas ou 4 placas, né? Depende da altura que você quer vedar, né? Geralmente uns 2 metros ali, 2 metros, 4 placas, né? Isso. Coloca 4 placas deitadas, encaixadas dentro. Geralmente esses muros hoje em dia tem tudo propaganda de alguma coisa, não sei porquê. Tem propaganda, o pessoal usa pra pintar lá com a propaganda. Isso. Cara, esses muros estão sumindo. Tá sumindo. Eu não conheço ninguém que fabrica. Mas aqui. Como é que você quer a demanda hoje? Pois não, mas é porque acho que criou um negócio assim, isso aí não é resistente. Tá ultrapassado. Isso daí tá ultrapassado. Questão estética, né? Mas, cara, quanto tempo que não demora assim... Demora para fabricar um muro nesse tipo? Eu tenho experiência com isso. E um de alvenaria convencional, rebocado, pintado? A questão assim, é questão de segurança, né? Por exemplo, assim, se a gente não se sentir seguro, você não vai querer investir nisso. Tá, mas agora vamos mudar assim, ó. Ao invés dele ser extinto, por que não aumentar a espessura da placa de pré-moldado? O que existe hoje? Eu vim lá do sul e você falou 3 centímetros, que é o padrão, né? Ele é bem fino 3 mesmo. 3 centímetros e meio vai depender da forma. O que hoje existe no mercado? Eu tinha uma indústria lá no sul, né? Vamos dizer assim, de pré-fabricados, porque eu trabalhava com moldes já em alta escala. E aí uma das coisas que eu encontrei no mercado foi o muro pré-moldado. Porém, lá no sul não caiu no gosto ainda digamos assim, do pessoal. E aí o que é? Essa placa que eu encontrei no mercado, ela é um pouquinho diferenciada, mas o sistema é o mesmo. Você escava, coloca o pilar já vem com encaixe, que é tu fabricar ele,
Larga a placa dentro, faz a vedação e pronto. A diferença é que eles desenvolveram umas formas trabalhadas. Tinha um modelo que quando tu desformava, a placa ficava num modelo assim de tijolo. Tijolinho. Tijolo maciço, sabe? Tipo, nessa parede aí. Ficava esse trabalhado. Aí tinha uma outra frisada. Tá. E aí o que aconteceu? Isso eu nunca vi aqui. Nunca vi Eu fabriquei esse muro, só que eu não tive sucesso lá, até também o tempo foi curto. Mas assim, eu fabriquei ele sem muito dimensionamento, porque dimensionamento que eu digo assim, não que não dimensionava, que não tinha como dimensionar porque mas tu vai dar cobrimento em 3,5 cm. Então, o que eu utilizei? Eu utilizei uma malha uma malha de ferro, né? Uma 4.2, 15x15, a cada 15, né? A soldada ali, eu recortava aquela malha ali. Aí, basicamente, eu confeccionava um concreto lá, digamos, na minha concepção e já estudo, né? De alta resistência. E realmente era muito boa mesmo. Aí eu untava a forma. Era a forma de fibra. Mas nem esse, digamos, moldurado que parecia lá uma alvenaria, ele não decolou. Não, lá no sul, porque lá no sul, assim, na região onde que eu tava, eu que comecei a fazer esse muro, né? E oferecer. E aí tava querendo engatinhar. Você tava tentando. Você tava tentando implantar um negócio. Isso, que não existia lá. E daí já aqui eu já cheguei, aqui eu já vi que já existia. Só que o que acontece? A diferença de lá é que lá era trabalhado, esse aqui ele era, de certa forma, bruto, né? Brutão, E aí não tinham trabalhado, sabe, né? E outra coisa, assim, a questão minha de fabricação, eu trabalhava com concreto vibrado, que ficava dormido. Que fica grosseiro nesses muros, é porque as peças vinham e ficavam juntas entre elas, e aí vinha só chapava uma massa mesmo de um lado e do outro ali, né? Isso. Pra fechar. Que a função, pronto. digamos, então, que ali era, digamos, uma regularidade, não dá, né? E como que você fazia essa divisória para parecer uma alvenaria? Você fazia na forma mesmo? A forma já tinha uns ressaltos ali. Ah, tá. Era uma forma de fibra, né? A indústria que fabricou isso daí, desenvolveu. De fibra. Isso. Daí tinha que ter cuidado para manusear essas formas. E com o tempo, assim, ela desgastava, né? Porque ficava raspando ali, o concreto tava vibrando, ficava raspando o concreto em cima da fibra lá. E tinha um cuidado bem especial. Cara, eu chegava, teve um momento assim, de tanto tempo já de uso que eu tinha que aplicar 2 camadas de desmoldante já. E eu sempre trabalhei com um desmoldante desenvolvido já industrial, né? Nunca foi desmoldante assim, à base de óleo diesel, à base de óleo queimado, ou outro tipo. Então, porque isso dá durabilidade às formas, então eu trabalhei nesse sentido. Mas as peças, assim, qualidade na peça, a peça ficava perfeita. Se tiver uma foto pra mandar pra gente, a gente bota aí também. Não, tem foto sim. Eu particularmente nunca vi esse com do alvenaria. Com um formatinho de alvenaria. Isso, e aí Você manda que eu coloco, né? Esse eu vou colocar mesmo. E assim, nossa qualidade era. Cara, eu tinha gosto de olhar aquilo ali, quando desformava assim, sabe? Ficava passando na mão, ficava lisinho, não tinha uma bolhazinha lá, porque eu cuidava muito da questão de vibração. E aí tinha um chapéuzinho que ela foi desenvolvida também, a indústria desenvolveu um chapéuzinho pra pôr no pilar. Na cabeça do pilar. Pra ficar tipo uma pingadeira. Isso. E aí ela também era constituída de uma pingadeira, né? E eu consegui fazer lá uma comercialização até meu pai, pra poder, ele gostou daquilo. Ele tinha lá um muro lá da casa que ele mora lá pra fora, lá no caso. Tava caindo já o muro lá, era um muro de arrimo de tijolo maciço, cerca de 1 metro, 1,20 m, eu acho, não vou saber exatamente. E aí ele derrubou tudo lá, refez de novo. E aí ele fez o muro, e aí ele pegou essas minhas placas e colocou na frente do muro, porque ele não tem a função estrutural, né? Esse muro não tem função estrutural, só de vedação. E aí ele colocou exatamente na frente ali. E aí eu desenvolvi para ele lá os pilares da altura que ele desejou, uns mais altos, outros mais curtos, e o chapéuzinho foi colocado, e foi feita toda a vedação. Ficou um negócio assim, muito bom. Inclusive até tem um vídeo disso. Então, com relação a isso, cara, existe no mercado hoje já melhoramento, sabe, né? Eu acredito que aqui, se a gente tivesse um produto desse para apresentar, quem sabe o pessoal voltaria atrás, né? Nesse voltava a utilizar, né? É. Porque Giovanni, eu sempre falo aqui,
eu sou intrigado, né? Com esse negócio da gente fazer alvenaria, tijolo em cima de tijolo, é muito arcaico, né? Fazendo uma pergunta aí, você comentou sobre o limite do concreto armado, né? Que você tá muito preso àquilo. E o concreto protendido, você já trabalhou? Sua opinião aí sobre? Não diretamente, porque na minha região é o seguinte, a minha região, de certa forma, é uma região pequena, né, no desenvolvimento de obras grandes. Não cheguei a trabalhar diretamente o concreto protendido, mas o que você faz hoje? Você faz um trabalho com concreto pré-moldado e conjuntamente o protendido. Com a proteção. Você pode fazer a laje protendida, certo? Isso você faz hoje. E vence os vãos hoje, de certa forma, aí, bem interessante, sabe? Existe, já estudei isso a respeito. A gente fala tanto de pré-moldar, tá? Mas existe edifício pré-moldado, certo? Se fabrica toda a parte do pilar, da viga e a laje, né? Pré-moldado. Vai, monta, chega na altura lá, dá pra dar continuidade? Dá. Tem um encaminhamento ali de um pilar para o outro, já existe isso e vai dando a continuidade, né? No levantamento. Tem outra situação, sim, que é muito pouco difundida, mas já existe, a questão da pré-viga. Você já ouviu falar da pré-viga? Pré-viga? Não. Ela é assim, ela é basicamente só a viga pré-moldada, de uma edificação no sentido de edifício. Se tu tiver a condição, tiver espaço, você pode fazer na seguinte modalidade. Você vai fazer a fundação normal, né? Você vai executar os pilares normais. Quando chegou na altura da laje, na altura da viga, você vai fazer a viga fora, né, do local, lá no teu pátio que tu tiver, ali, na tua volta ali. Aí, se você trabalha com a grua, você tem a plena condição de, digamos, içar essa viga, posicionar no lugar, escorar ela. Ela já vai ter as armaduras de arranque. Você chega no pilar, amarra lá e concreta imediatamente e vai dando sequência e vai embora. A questão é agilidade, né? Aí as formas, você faz no chão, você não tem questão de escoramento. É muito ágil. Então é uma coisa assim que eu vi já um estudo a respeito disso. Não sei te dizer as conclusões com relação a custo agora, sabe, né? O que mais me chamou a atenção foi pela modalidade de montagem disso. Porque assim, por exemplo, o uso não pré-moldado, né? Por exemplo, em áreas rurais, né? Áreas de mais difícil acesso e tal, tem um custo muito alto, né? Que você tem que levar mão de obra. Vamos supor, você precisa levar uma equipe de 10 pessoas, precisa alojar, precisa levar comida. Às vezes não tem comida naquele local, né? Tem que levar de 20... Aqui para nós, 20, 30 quilômetros é pertinho. Fazenda que tem, né, de 20, 30 quilômetros. Mas que já deixa tem muito... fazenda que é 100 quilômetros de chão, né? Você tem que andar. Então, olha o custo disso que não gera. E a ainda 20, problema. 30 km já é caro, né? E outra, leva lá, assim, fica hospedado, né? A equipe fica hospedada em lugares sem conforto. Isso. Esse gera um problema muito grande. Se a gente puder fazer tudo numa fábrica e só levar e montar, na área né? urbana, o que emperra assim, o pré-moldado te ajuda já em muito, né? Tu agiliza, digamos, uma frente de trabalho já, tu fica com menos gente já no canteiro de obra, né? Tu consegue buscar isso daí. A questão um pouco que emperra às vezes é custo. Porque assim, o pré-moldado às vezes você tem que dimensionar ele. Muitas vezes é mais pelo içamento, ou seja, pela movimentação da peça do que por ela, digamos, depois... Pelo material, isso, digamos assim. Para aquilo que ela vai ser utilizada depois, digamos, ser solicitado. Então, você tem que ter muito cuidado com relação a isso, transporte. Você vai solicitar lá mais, tu vai ter que dimensionar, por exemplo, um pilar, você vai dimensionar ele como uma viga. Porque ele vai ser içado, entende? Então é diferente já de um pilar normal em loco. O dimensionamento. Então, assim,
E aí tem a questão de custo de transporte. Aí tem a logística, né? A questão de acessos, enfim, a pavimentação, enfim. E ainda a estrutura de mobilização de caminhão. Uhum. Então, assim, uma das saídas hoje interessante é você mobilizar alguma coisa na indústria e o restante levar a forma para a obra. Uhum. Mobiliza a tua usina lá de concreto lá, porque eu falo assim, obras voltadas ao negócio de estocagem armazenagem de grãos, né? Uhum. Onde o volume é muito grande de concreto, então, digamos, às vezes é viável você montar uma usina lá, uma usina móvel, levar a usina para lá e material e fabrica tudo lá. Entendi. Ô, Giovanni, você contou para nós aí algumas experiências suas, mas nós queremos saber como é que você veio parar aqui mesmo, em Goiás. Não respondeu até agora. Nós viajamos pelo pré-moldado, viajamos pela faculdade, falamos até dos professores, mas nós queremos saber o que atrai, né, a pessoa. Assim, em outros episódios aqui, a gente até acho que o Matheus perguntou isso pro Rafael, né, que o que o poder público pode fazer para atrair pessoas de fora, atrair empresas de fora, né? E aí eu acho que o Rafael falou que o poder público podia fazer alguma coisa, mas não podia mexer com a vontade da pessoa, né? Certo. Sair da sua região, sair da sua cidade e vir se instalar aqui, montar empresa, abrir negócio e fazer a cidade crescer, né? Então a gente tem muita curiosidade para saber assim, o que te atraiu para cá, né? Você já tinha ouvido falar da região? O que você sabia antes de vir para cá sobre Jataí ou sobre Goiás? Então, deixa eu falar. Aí botou nada. Eu estive numa situação lá que eu morava sozinho, aí a tal da internet, né? E contatos para lá e para cá, então eu vim parar no Goiás, aí fui convidado para um casamento e me conhecer, que nem diz o outro, na cara dura, né? Uhum. Nunca tinha pegado voo. Você teve amigos aqui. Isso, amigos isso. Ia ter um casamento. Isso, e aí fui convidado para o casamento ali e acabei que na oportunidade nunca tinha viajado de avião. Na cara dura, né, cara? Eu saí de lá do lá do buraco que eu morava. Vou dar uma aventurada nesse centro-oeste aí. Fui até Chapecó, peguei o voo lá. Foi cheguei até em São Rio Paulo. Verde, Não, São Paulo, Goiânia. Isso. E daí depois até a cidade peguei uma van ainda. Mas enfim. E ali, mas na cara dura, né? Não conhecia ninguém, pouca gente. E aí eu fui me amigando, né? Eu nunca tive problema em relação a isso. Aí fui bem recebido, sabe, né? O pessoal aí, gente boa. E aí que eu conheci a minha namorada, que hoje é a minha atual namorada. E aí... Você veio, foi embora e ficou tendo contato com ela? Isso. Na minha saída daqui do retorno, né? Eu a gente tive contato e continuou conversando ali. Aí, ó, você tá vendo como é que as coisas são? Nós conversando, pensando aqui que tinha que ter facilidade de acesso, tinha que ter ruas pavimentadas, né? Tinha que ter ruas largas. Nada disso tem a ver, tá vendo? A história do Giovanni chegar aqui. Todo mundo pensou um monte de coisa. Não, o cara foi atraído pelo agronegócio, que é punjante, né? A gente é um dos maiores produtores de milho, de leite, né? Nada Essa disso. pergunta foi boa. Nada disso. E foi que me moveu a minha vinda, né? Mas enfim, eu sempre tive assim em mente que o Centro-Oeste era assim, não sei, cara, tinha alguma coisa assim que me dizia que era um lugar interessante para mim desenvolver o que eu tinha buscado sempre na vida, né? O engenheiro, tinha um professor meu que falava, o engenheiro formou, ele tem que estar disposto a ir pro mundo, né? Isso. Tem assim, os engenheiros que conseguem às vezes alavancar a carreira profissional, geralmente eles estão dispostos a ir pro Acre, pro Roraima. E assim
Como eu posso te dizer, tipo, o pessoal do Sul, assim, eles são muito família, né? Uhum. E aí também, como eu já convivi isso sem muito aquele, como é que eu vou dizer, aquele amadrinhamento e apadrinhamento, a gente diz, né? Então, nunca senti dificuldade, né, em sair. Já assim eu vejo lá, assim, como é muita proximidade, é família. Tem muitos colegas, quando a gente formou, ficaram. E dali não sai. Que quer estar em contato com a família. Isso. Então, já eu não, já... Isso aqui, acho que aqui também em Goiás é forte essa questão. Eu mesmo sou nascido e criado aqui, o Zé Vitor também, né? Não, o Zé Vitor é mais do mundo. É mais do mundo. Isso, mais do mundo. E aí, eu saí, eu tinha um irmão mais velho, acabei perdendo meu irmão num acidente de carro, né? Mas assim, a gente não, como é que é? Não amarrou ficar, né? Aí depois, agora há pouco tempo, descobri um outro irmão. Aí, perde um e vem outro. Ele já era mais velho, mas a gente já tinha um contato já, né? Antigamente, eu e ele, enfim. E aí eu resolvi, não, eu vou topar essa parada aí. Aventura, hein? Vou subir, né? Mas o que você tá achando do Goiás aí? Esse ano? Cara, eu acho que Goiás, sim, ele é... Questão de produção, ele é... Né, não tem o que falar, né? Até o pessoal do pessoal até da agronomia tá de parabéns, né? Os caras, cada vez a produção é recorde, né? Todo ano é. Todo ano é recorde. Isso. Então, acho que o pessoal aí... Esse pessoal tá fazendo a parte deles. Né? Eu acho que quem não tá fazendo a parte de governo. Pra mim não interessa o partido ou ideologia, não interessa. Mas assim, não por vontade, é porque... Sabe como é que é, né? Tem que fazer a boca de um, fazer a boca do outro. Então, muitos dos governos não conseguem, de repente, desenvolver o seu ideal, enfim, sabe, né? Porque tem que atender todo mundo, né? E daí fica difícil de... Mas eu acho que essa questão aí, não cabe a gente também tá debatendo, mas assim, então, a respeito de desenvolvimento regional, acho que eu particularmente tem muito a ser desenvolvido ainda, né? Apesar do... Indústria mesmo. Eu você acho... compara, assim, porque pouco assim, tempo você aqui, mas lá você já tinha comentado comigo que lá na sua região tem bastante indústrias, né? Tem bastante fábricas. Isso. E daí você fica se perguntando, cara, naquela região ali é norte do estado, e o que é a matéria-prima? A matéria-prima é aço, né? Na sua região lá? Porque assim, você tem lá, tem a John Deere, né? Que é a montadora, né, das verdinhas, né, que aparece por aí, as colheitadeiras naquela região ali. Aí você tem Santa Rosa, a cidade de Santa Rosa, ela tem que é o grupo AGCO, que eles montam lá a marca Valtra, a marca Massey Ferguson, e também a Case. Então é um grupo que tem essas marcas aí sob controle, não no sentido de montagem agrícola. Aí você vai para outras linhas, que é a linha de semeadeiras, né? Aí você tem KF, você tem, acho que é Fankhauser, e aí vai. E aí também, lá inclusive na cidade também tem estão aumentando uma planta lá dessa marca aí, que é bem também conhecida, eles desenvolveram a tecnologia própria depois, a Stara. A Stara, então foi... A Stara. Isso, então assim, aí a gente fica se perguntando, como é que pode lá, por que é matéria-prima? Bom, você tem a demanda, que é, digamos, o produtor querendo comprar o produto, então tá ali, né? Mas aí você vê movimentação, digamos, da matéria-prima, lá não se tem. Onde é que tem hoje, vamos dizer, a extração, a produção do metal? É ali, que Rio de Janeiro? Não, é Minas. Minas é que é forte, né? Então a gente tá próximo de Minas, né? Então por que de repente não... Mas não tanto, né? Mas você fala agora aqui, né? Isso, mas eu digo assim, aí se eu quero trazer, né, pra conversa, né?
Porque que, digamos, a gente não pode colocar uma planta aqui, digamos, de montagem, vamos dizer, né? Não que a gente vai fazer isso, mas eu tô dizendo, né? O que move isso, né? Então, assim... Entre a sua região lá e onde nós estamos aqui, eu acho que nós estamos até geograficamente, talvez até mais próximo do que lá, né? Então falta, digamos, algum, que eu vou dizer, incentivo, para demanda, desenvolver nessas. Aí você pega, claro que de repente tem outros pontos estratégicos que a gente não saiba descrever agora, que as empresas têm, né, em mente. Mas assim, basicamente a maior parte das vendas deles vem tudo de lá para cá. Você entende? Então, você não tem montador, você não tem indústria aqui. E lá, o agro lá, a agricultura é forte, a pecuária, como é que é? Na minha região, a agricultura é forte e produção leiteira, que são leiteira. Propriedades rurais, de certa forma, pequenas. Mas são muitas propriedades rurais. São muitas. Muito. E aí a produção de suinocultura. Aves muito pouco, mas suinocultura é muito forte. Né? Então, assim, ó, o que eu vejo, eu acho que nem a região aqui, tipo, Cidade de Jataí, eu acho que carece de indústria. Cara, eu tenho em mente aí cidades aí, tipo, tem uma cidade no Mato Grosso, eu acho que é Santiago do Norte. É uma cidade, sim, de certa forma, bem projetada. O pessoal faz muito esforço para, digamos, desenvolver a cidade. Mas eu, particularmente, né, uma visão minha, o que falta, às vezes, desenvolver é indústria, sabe? Porque a indústria vai gerar emprego e o emprego vai gerar o comércio. Que gera mais emprego. Isso aí, que gera mais emprego. E fica rodando. Então, assim, eu não sei hoje, assim, pouco tempo que eu tô aqui, hoje a gente tem o que de indústria em Jataí? Hoje nós temos a Raizen, que acho que é uma das maiores, acho que é a maior do Brasil, né? Que em produção de sucrocoleira. Nós temos uma empresa jataiense que chama Solubio, que eu acho que ela emprega bastante gente também, né? Conheço, é de fertilizante. De fertilizantes, né? Temos a... Tá acabando. Temos a produção de óleo da Louis Dreyfus, né? Tem mesmo. Também é grande. Temos mais algumas aí, mas não são tantas, dá pra contar nos dedos. Né? Dá pra contar, acho que nos dedos, no máximo nos dedos da mão aí. As indústrias talvez maiores do pé, né? Aí. Não cabe nas duas mãos aí com facilidade. Então, assim, aí você vai pensando, lá tem muitas indústrias, mas são pequenas, mas tem, né? Tem uma variedade enorme de coisas. E assim, eu sei que o pessoal vende muito de lá pra fora, ou seja, pra cá, para os estados aqui de cima. E são empresinhas pequenas lá que faturam muito. Eles vendem muito. Então, assim, ó, a respeito, digamos, do que a gente teria hoje, o que a gente tem aqui? O que é o ouro aqui? É o grão. O que dá pra fazer com o grão? O óleo, né? Lois Dreyfus faz. Vamos dizer assim, o grão, que nem uma sacada boa foi investimento, incentivo da produção de suinocultura, avicultura. Que daí o que acontece? Aí você vai fazendo nós temos o braço da BRF, né? Isso, daí você tem a matéria-prima. Aí a indústria vai trabalhar ela. Tipo, lá, por exemplo, assim, produção de leite, como é que aqui? Tem? Produção de leite tem. Aqui também produz bastante leite. Isso. Lá, tipo assim, lá produz muito leite, que toda a propriedade rural juntando todos e os grandes também que existem. Tipo, na minha cidade lá se instalou, no passado era Perdigão, depois virou BRF, lá hoje acho que é Lactalis. Mas eles têm uma indústria lá na cidade pequena, uma indústria de produção de leite em pó. A BRF? Não, agora não é BRF mais lá. Tá. Mas era da BRF. Eu não sabia que eles tinham de leite em pó. Tá. E o negócio que tem lá pra fora que eu assisto muito pequenas empresas, grandes negócios. Esse é um programa bom. É bom demais. Os poucos programas que existem que são bons. É bom na mesmo. TV aberta, né? As cooperativas. Tem muita cooperativa lá. Cooperativa Nordeste, o Sul aparece lá bastante também. E aqui eu praticamente não conheço o cooperativismo, ele fortalece, aqui, né? Aqui ele se resume a Comigo,
Não, mas isso aí só. já é... É uma mega cooperativa, né? Que é a Comigo Nosso aqui. Lá no Paraná tem uma cooperativa grande também, né? Eu não lembro o nome dela. As origens cooperativas hoje grandes são lá no sul, né? É. Aí, tipo... Então, assim, o que dá pra trabalhar? Buscar o povo aí que tem interesse, né? Digamos, trabalhar com a produção. É que, assim, a indústria, digamos assim... mas a indústria, por que a indústria não coloca... A BRF não coloca uma planta de produção de leite em pó? Porque vai depender da oferta da matéria-prima. Né? Então, hoje, ainda lá, o que mais eles fizeram? Além, digamos, da produção do leite em pó, eles instalaram lá uma outra parte, lá uma outra planta lá, que olha só, tudo hoje, digamos, tu aproveita, né? Eles colocaram uma planta lá que extrai a proteína do soro. O soro que sai da produção do queijo. Que é os whey protein hoje aí que o pessoal consome. Os bombadão. Isso. Então, exatamente isso daí. Então, o que tu tem? Tu tem matéria-prima. Basta você trabalhar ela. Né? Buscar incentivo. Acho que é parte de governo municipal, estadual, sei lá. Buscar algumas empresas no sentido, vamos estudar alguma viabilidade e vamos embora. Pode levar 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas agora vamos voltar para a construção civil aí. Qual que é a diferença que você vê na construção civil lá da sua região ou do estado e o que você viu aqui? O que você viu aqui, assim? Qual foi a percepção que você teve do nosso mercado da construção civil, de residências ou de comércio? O que você, andando pela cidade aí, o que você... Lá tá mais aquecido. O que você sentiu no mercado da construção? O pessoal é muito mais conservacionista, sabe? Tipo, eles têm uma... Lá é mais? Isso, assim, no Ixi, sentido eu assim... que aqui era demais. Não, assim, é que é regional, né? Qual o sentido, assim, de conserva? Por exemplo, assim, você não vê muito lá construtor construindo e vendendo. Você vê construtor, que é contratado pelo proprietário da obra e executando a obra. Então, digamos, tá. é assim, pessoal... Aqui eu... Conservacionista, eu digo, não, eu vou fazer minha obra, no caso, né? Aí outra coisa... Você fala, o proprietário fala, eu vou construir, eu que vou fazer contratar minha mão de obra. obra. Eu vou contratar mão de claro, obra para fazer. Mas o construtor não deixa de ter o papel dele, né? Ele é importante, tudo, e tomou as melhores decisões. Eu vejo, assim, uma questão conservacionista também, questão estrutural, sabe, né? Eles conservam muito isso, questão de fundação. Ele tem muito cuidado com isso, sabe? De repente eles não têm, digamos, alguma habilidade no desenvolvimento de alguma, vamos dizer assim, um artifício para, digamos, ser mais rápido ou para evitar isso, aquilo, mas assim, questão construtiva e qualidade, ela já tem uma diferença. Por exemplo, na execução hoje de uma alvenaria, digamos, de um revestimento argamassado, lá não se faz o revestimento argamassado, senão fazer o chapisco. E aqui faz. Isso. Você acha que então lá eles têm mais o carinho, preocupação isso, porque com a hoje, qualidade? assim, se tu for ver, ela é uma grande preocupação com relação às patologias que existem, né, nos revestimentos. Mas que não isenta de ter problemas. Existem os problemas iguais. Porque assim, não é só questão de tu não fazer o chapisco. É uma série de coisas. É ambiente, é temperatura, é material. De uma região para outra muda. Mas você tocou no negócio, me fez lembrar uma questão aí que eu queria entender como que funciona lá, assim, se você conseguiu fazer essa comparação. Por exemplo, na nossa cidade, talvez na nossa região, eu não sei estender para o restante do país, mas a gente tem uma quantidade grande, eu acho que maioria, vou chutar aqui que é maioria das obras que são feitas por leigos. Leigos no sentido assim, não é um engenheiro formado, não é um arquiteto também, não é uma pessoa
não é um profissional habilitado para aquilo. Pessoas que nasceu às vezes dentro de uma obra, foi aprendendo, trabalhou de servente, trabalhou de pedreiro, resolveu se tornar um construtor, um mestre de obra talvez, ou às vezes nem mestre de obra, porque o mestre de obra ele teve toda aquela trajetória para ele falar, não, agora você consegue dominar todas as etapas de uma obra, né, para tocar aquela obra, contratar pessoal e fazer. Mas aqui a gente tem na nossa região, às vezes nem é a figura do mestre de obra, é a figura do construtor, que a gente chama. E aí ele contrata, às vezes, um mestre de obra, contrata pedreiros, ele é um empreendedor no ramo da construção civil, mas com pouco conhecimento técnico. Lá você tem isso também, é preponderante como é aqui, ou não? Tem a figura do engenheiro civil, ela tem mais, digamos que... Qual que é o nome? Mais poder, não é? Não sei. Talvez nesse sentido de poder, aqui a figura do engenheiro civil é mais presente, aqui é pouco presente, a gente não nota que a grande quantidade de obras é residência térrea, né? 90% das edificações. Então, nessas construções menores, baixas, térreas e tal, a gente não vê a figura do engenheiro civil atuante de forma presencial, diária, forte. A gente vê só ou do mestre de obra, ou do construtor, do pedreirão mesmo, que sabe subir uma parede e ele é que é o responsável ali, ele que toca a turma. Como que é isso lá? O Cantimiro até fez uma postagem esses dias lá no grupo da AIAJA. Falar nisso, você faz parte já da AIAJA? Associação de Engenheiros e Agrônomos de Jataí. Não. Então você vai fazer agora. A partir de agora já vou mandar o link lá para você entrar. Top. O engenheiro pisou no Jataí, tem que entrar lá. E ele falou justamente sobre isso, que existe uma competição muito grande aqui na cidade em relação aos profissionais habilitados com os profissionais, não sei se pode falar informal, mas ele comentou sobre essa competição que às vezes é até desleal, né? Porque, por exemplo, aqui tem as construtoras que não tem engenheiro e pegam obras grandes, às vezes, para fazer. Pega silo de armazém de grãos, ponte, pega obra relevante sem um profissional habilitado, entendeu? Então, e aí a competição ela fica desleal, porque geralmente o engenheiro civil, quando ele é empreendedor no ramo da construção, ele tem a empresa constituída, ou ele é um microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ele recolhe todos os impostos, ele contrata toda a sua mão de obra, né, própria dele e tudo mais. Então ele leva a coisa ao pé, digamos, da legalidade. Enquanto que o leigo, não, ele leva a coisa assim, mais na tora. Contrata o que passa ali na rua, ele já chama pra cá e manda subir uma parede. E então a competição, né? Por que a associação existe? Para tentar fomentar a união da nossa classe, né? Para poder fazer com que a sociedade entenda a necessidade do engenheiro, né? E aonde que ele entra, o seu papel na obra, não para onerar aquela obra, que a sociedade, muita gente pensa, não, o engenheiro, se eu pôr o engenheiro na minha obra, a obra vai ficar cara. E é o contrário, né? Você contrata o engenheiro para ele pensar nas coisas, para otimizar na economia, otimizar o custo, otimizar a mão de obra, para você ter melhor, digamos, que custo e melhor qualidade naquilo, né? No produto final. E aí eu tenho muito essa dúvida para saber como que funciona em cada região, se também lá vocês têm essa questão. Bom, em primeiro lugar, essa questão
como é que eu vou dizer? Ela existe, esse problema existe em todo lugar, não muda. A questão que eu digo assim, eu acho que é questão de imposição. Porque a primeira imposição, digamos, é a RT. Fora isso, qual outra imposição que existe, por exemplo, hoje de um leigo comprar um cimento, comprar uma areia, comprar uma brita e fazer um concreto? Não existe. Não que, digamos que... Ele pode ir em qualquer loja, ele pode ligar na concreteira e pedir o concreto para casa dele. Quem pede? Ninguém pede. Você entendeu? Não, hoje na concreteira parece que já começando... Se você fizer uma laje, eles já exigem uma RT, laje, né? tem que ter a RT do profissional da laje, né? Que fez o projeto. Mas digamos assim, se mas, você for lá e qualquer pessoa pedir... pode ir lá comprar o cimento e fazer. O CREA pode notificar, não sei. Eu não sei como é que é a notificação quanto a chegar. Depois nós podemos até, na entrevista com o Ronan, a gente perguntar isso pra ele. Que artifício poderia bolar, no sentido assim, que quando, digamos, tu cobrar, o pessoal vai ter... Vamos pegar, por exemplo, hoje. Se tu tiver um lote lá, e o teu lote tá com mato, tá com entulho, não sei o quê, você tem o pessoal lá como é que é, lá do setor lá, como é que é, da prefeitura? Limpeza urbana. Eles vão lá e notificam a pessoa. Ela tem 5 dias, 3 dias, uma semana pra limpar. Senão... Então, que artifício a gente poderia, digamos, desenvolver pra fazer a coisa correta? Uhum. Aí, é isso aí que a gente tem que estudar. E buscar algum meio, aonde você vai atuar, em que estágio tu vai poder atuar. Para, digamos, inibir esse pessoal aí que trabalha sem o CREA. Né? Uhum. E aí tem outras coisas assim, a questão... E tem coisas, o Cantimiro até comenta que tem coisa que nem o CREA não barra, assim. Não é proibido você abrir uma construtora, por exemplo, se você não tiver engenheiro. Isso. Então a lei permite que você abra uma empresa que vai prestar serviço de construção sem o CREA. Sem estar registrada no CREA a empresa e nem o profissional. Uhum. E aí eu já vejo o seguinte, que aí tem que ver essa questão assim, da mesma forma que o CREA ele ajuda os profissionais quando ele vai numa obra... ele vai numa obra que ele pune, né, ou que ele barra aquela obra para ela não ser construída sem um profissional habilitado, nesse sentido que eu digo da ajuda, ao mesmo tempo, se a lei permite que a pessoa abra uma construtora sem ter o profissional, sem ter o registro no CREA, ele penaliza a construtora que tem isso, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu pago o registro do CREA, pago a anuidade, é caríssimo, pago duas vezes, que eu pago da minha também. Uhum. Então, quer dizer, se a lei permite que outras pessoas façam o mesmo serviço que eu faço sem esse custo, então eu estou sendo penalizado, né? Mas se tu for ver, digamos, é um país que não existe, que é impune, né, na verdade, né? Porque você pensa em outras atividades aí. Parece que é um país do errado. O errado compensa às vezes. Porque o errado é que tá certo. É o errado que compensa. Porque o que acontece, sabe, né? Pega, por exemplo, uma dívida com o governo. Certo? Que nem agora tava vindo nas campanhas eleitorais aí, sabe, né? Tanto de um quanto do outro. Sabe? Não, porque o pessoal aí que tá em inadimplente, a gente vai eliminar 90% dos juros, né? Tá, mas eu quero saber o que eu vou ganhar. Eu pago em dia, por exemplo. Eu quero saber Isso. Então, digamos, é um país que... Qual que é a bonificação que eu vou ter isso, que nem na por situação... ter pagado em dia? Qual que é o subsídio? Isso aí que acho que tem que ser discutido mesmo. Mas é que é o seguinte... Se eu paguei em dia, você vai tirar o juro e vai dar o desconto pro cara que não pagou em dia. Então, aquele que pagou, você vai lá devolver o dinheiro para ele? O justo seria, né? Não, peraí, eu vou tirar o seu, mas peraí, primeiro eu vou pegar e vou pagar aquele cara que pagou em dia. E a gente não vê isso acontecer, né? Então, o correto, você acha, é criar mecanismos para
não é bloquear, mas dificultar a compra de materiais seria uma dessas formas? Criar barreiras. Criar barreiras? Não vou dizer que é a barreira pra pessoa não comprar. Eu digo assim, pra ela não, digamos assim, não é que ela... Resumindo assim, cara, é pra dizer difícil, assim, não, que existe um profissional. Que alguém tá por trás daquilo, né? Isso. Bacana. Eu acho que... E você tem que procurar um profissional. Eu acho que tem que ter isso, mas além disso, existe um trabalho assim de conscientização. O nosso podcast, por exemplo, ele vai mostrar isso às pessoas. Quem está nos seguindo ali, que está nos acompanhando, está vendo a nossa discussão, eu acho que pode ser que ela fale, olha, eu acho que faz sentido a gente contratar esse profissional. Faz sentido eu ter um serviço profissional na minha obra. Eu vou investir ali, hoje você vai investir milhões. É o mais barato que parece aí que existe para ter um profissional, cara. Você fala, não, você vai gastar não é uma consulta médica. Você fala, você vai gastar 20 mil. Nossa, mas a minha obra é de 1 milhão. 20 mil? Que é 20 mil para um... E é um cara que pode otimizar muito. Cara, ele pode fazer esse 1 milhão. Eu já vou puxar 800, outro assunto aqui já, digamos, com obras relacionadas ao agronegócio. Por exemplo, obras de silo. 90% das obras o cliente não quer pagar a sondagem. Aí é outro ponto também, a questão da sondagem. E depois sofre e paga outro silo para poder recuperar a sondagem que vai custar 10, vamos dizer 15 mil, e ele está investindo quanto? Quem sabe só a parte de estrutura, digamos, metálica, é 4, 5, 6 milhões. É verdade. Pode comprometer tudo isso por causa de uma sondagem de 5 mil reais, é um pouco caríssima, 5 mil reais. Exatamente. Né? Então. Mas é isso que nós estamos fazendo aqui, sabe, Giovanni? Tentando discutir esses assuntos e mostrar, né? Tanto para as pessoas que estão no meio nosso, né? Quem é engenheiro, quem é arquiteto, quem é mestre de obra, quem é pedreiro, da construção, quem é estagiário de engenharia, estudante de engenharia, né? De arquitetura e toda a cadeia, né? Da construção civil. Nós queremos pôr essa pulga atrás da orelha, né? Começar a pensar, né? Quem tá acompanhando a gente aqui está nos ajudando nesse sentido. Inclusive, quem está aí quiser mandar mensagem pra gente, né? Eu tenho recebido pouca mensagem no Instagram. Tem um pessoal comentando lá, tem. Comentários pra gente trazer esses comentários pra cá. Inclusive, arroba Entrelicados. Entrelicados. Quem quiser falar, eu quero entrar nessa prosa aí. Né? Pode mandar. Apesar da gente estar gravando, mas no próximo a gente comenta, né? Pode mandar um comentário. Inclusive, eu vou botar aqui já no nosso ao vivo, que não é ao vivo, mas a gente vai começar. Um fake ao vivo. Nós já vamos começar, né? Não discuti com vocês, mas já tô pondo que nós vamos começar. Já sei qual que é, já. Abrir antes igual aqui, nós não anunciou para ninguém que ia trazer o Giovanni. Nas próximas vamos anunciar quem vai vir, para as pessoas já fazerem perguntas, não só perguntas, mas comentários. Conheço o Giovanni, fui colega dele de sala e ele só tirava 0 em matemática. Cara, já faz a zoeira, né? Só falou abobrinha, não. Ele não era assim no estudo, não. Então, assim, para poder interagir, né? Aumentar Não, legal, vai ter isso aí, mesmo. Vai? Posso confiar? Aí demais. Mas eu acho que foi um papo bacana, né, Bruno? Já tá acabando? Eu acho que já. Já deu a hora? Então vamos embora, né? Então vamos deixar as palavras aí finais para o nosso amigo Giovanni Chu. SCHUH. Exatamente. Moleque, hein? Como é que é? SCHUH? SCHUH. Isso chama memória... Memória o quê?
Memória de imagem, memória fotográfica. A memória não tá muito boa. Giovanni, não, pra gente finalizar, manda a pergunta final, tem que ser aquela cabeluda. Cadê o Matheus? Vamos ligar pro Matheus. Liga pro Matheus e o que ele quer perguntar aqui pro Giovanni Chu, porque tem sempre que fechar com chave de ouro, né? Aquela pá arrebentar, essa eu vou deixar né? com... Mas você sabe, já a resposta é depende. Eu acho que eu não me preparei, não. Pela primeira vez, eu não me preparei para aquela cabulosa. Como diz o Rafael, arquiteto, como é que é? As perguntas de Estocolmo? De Estocolmo. Eu não preparei nenhuma pergunta de Estocolmo aqui pro nosso amigo Giovanni. Mas eu queria que ele falasse pra gente, assim, qual é as perspectivas dele, né? Aqui na nossa cidade... O que ele espera aqui do mercado. Pode falar também a questão dos projetos que ele faz. Dos projetos, o que ele já tem feito aqui. Eu sei que ele já tem feito uns projetos aqui na cidade. E quais são suas perspectivas, né? Tanto aqui, se já está aí, ainda está no seu radar para os próximos meses, próximas aventuras. Se você já está mirando aí outros horizontes, né? Mirando a lua. Conta pra gente e não esqueça de falar aqui onde é que te encontra, passar pelo menos um @ das redes sociais. O contato. Por que eu vou contratar? Por que eu contrataria o Giovanni? Para que serviço, né? Projeto de arquitetura, projeto de estrutura hidrossanitário, para construir minha casa. Mostre os benefícios. Para fazer um barracão de silo, para quê? Você que vai contar aí para nós. Nós nem não sabe, né? Tá certo. Então deixa eu falar. Foi tanta pergunta, né? Foi muita pergunta ao mesmo tempo, né? É porque nós tá com o horário estourado, nós já quer mandar tudo de uma vez para economizar tempo, Giovanni. Tá aparecendo aqui o Carlitos Tese. Qual é a pergunta? Então, mas resumindo assim, eu acho que contribuição para a sociedade, vamos pensar em alguma coisa de urbano. Eu acredito que penso que melhoramento urbano, acessibilidade, eu acho que seria interessante até para, digamos, tu se encaixar no rol das normas aí que existem, né? Eu acho que tem muito a melhorar aí a questão, digamos, de passeio público, que é uma contribuição que acho que é interessante, né? Para ao menos tu ter como modelo, né? Virar como modelo, se não existe, porque eu já andei aqui, já andei em Rio Verde, já andei em Goiânia, e não vejo assim seguindo um padrão, né? Essa questão eu acho que é interessante a gente buscar, é uma contribuição que eu posso dar a respeito da sociedade em si. E cara, eu tô aqui recentemente, cheguei aqui, tenho trabalhar alguns projetos residenciais, tento implementar algumas ideias minhas em relação a projeto, né? Cobrança de alguns conceitos em sistema construtivo, o que eu já vivi, o que deu certo, o que pode dar certo também aqui, inovar. A questão, digamos, hoje de espaço público, eu acho que não público, digo, mas assim, privado mesmo, a gente poderia inovar com alguma coisa a respeito de pré-moldado. Eu acho que pré-moldado ou pré-fabricado, existe muita coisa no mercado hoje. Com relação a pré-moldados para barracão comercial, acho muito interessante. Eu já trabalhei com isso lá no passado e inclusive com arquitetura aí bem interessante. Existe coisa bem legal, e aí você ganha em racionalidade, né? Questão, digamos, de resíduo em obra, ou seja, tudo isso já diminui também. Dizer também que eu trabalho, além do projeto residencial, trabalho com projeto estrutural. Somente o projeto estrutural, complementar também? Complementares, alguma coisa sim, a respeito de elétrico, né, hidrossanitário. E também com a parte de perícia, né? Eu sou engenheiro civil, formado em engenharia civil, formado também especialista em
cálculo de estruturas e fundações, e engenharia diagnóstica, que é uma área que pega a parte de perícias, enfim. Então, eu sou perito judicial hoje, né? Tenho cadastro no Tribunal de Justiça e tenho feito alguns trabalhos também nesse sentido, assim, de perícia. Eu acho que as nossas obras, elas podem e devem melhorar, né? Nós não podemos projetar obra para... A gente, na verdade, não é que a gente projeta. A gente projeta a obra para 40, 50 anos, né? Mas, infelizmente, algumas atividades que eu tenho acompanhado com relação à perícia, aí tem obras aí de nem a pessoa, por exemplo, o proprietário entrar na casa. Já está dando problema. Já tem patologias. Já tem manifestação Pilarzinho patológica. de 7. E aí tem questão de Viguinha infiltração, com canaleta sabe? dentro. Canaleta com treliça dentro, né? Acontece muito disso, né? Então... E questão voltada ao agronegócio, eu acho que hoje é o que mais necessita o desenvolvimento da engenharia civil, né? E ainda de qualidade, porque são obras aí que os investimentos são altos, então tu tem que... não que as outras não devam ter a qualidade, mas a gente sempre busca. Mas questão de desenvolvimento do projeto e muito mais na questão de orçamento, né? Que hoje é a coisa que mais emperra no sucesso das obras por aí. É o orçamento. Fazer um bom orçamento. Fazer um bom orçamento. Esse é o mais necessário. Só que se tu vai fazer um bom orçamento em cima de quantitativo. E quantitativo vem da onde? Projeto. Projeto bem feito. E projeto bem feito, e é projeto mesmo. Não é só o 3D bonitinho lá, não. É pensar em todas as situações. É que nem agora me surgiu um projeto aqui, tava com um cliente e ele pediu para mim passar um orçamento de um estrutural de uma laje de garagem, onde os vãos são de 6,40 por 6,75. Aí eu pedi que modalidade de sistema construtivo vai fazer, é laje pré-moldada. Laje pré-moldada tem várias, mas assim, laje pré-moldada treliçada, que é a treliça, né, com aquela sapatinha de concreto. Aí outra coisa que eu fiz, daí me indagou o seguinte: a indústria que vai confeccionar essa pré-laje, ela consegue no mercado, ela tem, digamos assim, facilidade em adquirir uma treliça, de armadura, mais que 6 metros? Para vencer esse vão? Isso. Porque o que é hoje, basicamente? A maioria não tem. É 6 metros. Então já é um questionamento. Mas então, digamos até dificulta até o transporte, né? Isso. Mas aí que tá, isso já é projetar. Como é que eu simplesmente vou lá e vou projetar e não vou ter essa informação? Né? É informação dos materiais que tu vai ter à disposição. Não adianta eu projetar aqui uma estrutura com vão de 7 a 8 metros em protendido, mas aí quem vai fazer a proteção? O cliente tem recurso para investir? Trazer uma pessoa de fora, né? Sabe quanto custa isso? Isso, né? Quem vai decidir, na verdade, é ele que decide, mas esses questionamentos você tem que expor para ele. Então, isso é questão de projeto mesmo, sabe? Então, envolve todas as classes de projeto aí. Não, bacana. E onde é que a gente encontra? Passa aí, você é atuante na rede social, ou é por e-mail, por telefone, sinal de fumaça. MSN. Orkut, cadê? Passa o Orkut aí pra nós. Como é que passava o Orkut antigamente? Eu acho que era pelo link. Só link, né? Não tinha um arroba fulano de tal. Orkut.com/Bruno Saneago. Você gostou do Bruno Saneago? O bullying, isso é bullying. Desculpa. Fala aí, onde é que nós te encontra? No Instagram, Giovanni Chu. A página lá, engenheiro Giovanni Chu. Certamente vai achar lá. Tem algumas publicações lá, ultimamente não publiquei mais, já faz um tempo, mas assim, tem algo bem interessante lá, sabe, né? Ensaios que existem, normas, problemas de manifestações patológicas, enfim, datas importantes aí também. Tem umas coisinhas legais lá. Mas ultimamente não tenho alimentado muito lá não, mas me chamando lá a gente vai entrar em contato. Beleza. Dar o retorno.
Então, e é isso aí. Maravilha. Agradecer a sua presença, a sua paciência em estar com a gente, em estar com a gente aqui nessa noite. E só agradecer aí por ter vindo. Certo. Agradecer você que acompanhou a gente até agora, né? Também... E segue a gente novamente, tá no Instagram, que vai ter os cortezinhos, vai ter os melhores momentos. Instagram, YouTube e Spotify. Você que não tem tempo para assistir o vídeo, né? Não gosta que o YouTube, a hora que você bloqueia lá, você não tá assistindo mais, vai no Spotify, põe um fone de ouvido e vai eu sei que você que tá escutando tá indo pra academia, tá acordando cedo, bota no fone de ouvido. Vai lá, rapaz, tem jeito pra tudo. Só não pode perder o Entreliçados. É isso. Valeu, tamo junto. Boa noite. Seu Giovanni. Isso aí.